A primeira vez que ouvi falar do espantalho risonho, eu ainda era moleque. Foi numa noite de junho, sentado ao redor da fogueira do sítio do meu tio-avô, seu Ambrósio. Ele contou a história com os olhos apertados e voz baixa, como se tivesse medo de que alguma coisa, ali mesmo no escuro, escutasse. Aquele jeito dele me deixou com mais medo do que as palavras. Espantalho, meu filho, a gente faz para afastar bicho. Mas tem um que a gente faz para segurar algo muito pior. Na época, achei que era só mais uma das lendas que os velhos contavam pra gente dormir cedo. Mas no ano passado, eu descobri que o espantalho risonho não é só uma história. É um aviso. Sou de uma cidadezinha chamada Campo Verde, onde o mês de junho é quase sagrado. Tem fogueira em cada esquina, quadrilha em frente à igreja, milho cozido no café da manhã e simpatia até no suco de caju. Mas, o ponto mais aguardado da festa sempre foi a caminhada da fogueira, um cortejo noturno que atravessa as plantações de milho da zona rural até chegar na praça principal, onde a grande fogueira é acesa. No caminho, a tradição exige que se passe por 3 espantalhos vestidos de noivo, cada um posicionado num trecho estratégico do milharal. Reza a lenda que eles representam os guardiões da colheita, figuras que protegem a cidade de um mal antigo que mora nas frestas da palha. Um desses espantalhos, no entanto, é especial. Ele sempre fica por último, a uns 200 metros da praça. Alto, desengonçado, com a cabeça feita de saco de estopa costurado e um enorme sorriso pintado com tinta vermelha. Um sorriso largo demais, torto, repuxado nas laterais. Os mais velhos não o chamam de guardião. Chamam de aquele que segura o mal. E toda vez que ele é montado, ninguém ri. Ninguém fala, só rezam. Em 2023, a nova equipe da prefeitura resolveu modernizar a tradição. Trocaram os espantalhos por bonecos de fibra de vidro coloridos. Colocaram LED nos olhos e caixas de som tocando forró no caminho. O povo estranhou, mas seguiu. Afinal, festa é festa. E o tal espantalho sorridente foi deixado de lado. Ficou guardado num galpão, velho, com a estopa embolorada e a tinta desbotada. Na noite da caminhada, eu fui escalado para ajudar na coordenação do trajeto. Acompanhei o cortejo desde o começo. Tudo estava alegre, iluminado, cheio de crianças correndo com balões e senhoras cantando. Mas assim que passamos pelo segundo espantalho, o último dos novos, o vento parou. Seco. Silêncio total. As risadas diminuíram. As lanternas começaram a falhar. Um cheiro estranho tomou o ar. Uma mistura de terra molhada, roupa velha e carne queimada. E então, ouvimos o riso. Um riso fraco, longo, agudo. No começo, achei que era alguma gravação. Mas ele parecia vir de todo lado. De dentro do mato. De cima das espigas. Debaixo da terra. Quando olhei para frente, senti um arrepio me congelar por dentro. O espantalho risonho estava de pé no caminho. Ninguém o tinha colocado ali. Ele estava diferente. Mais alto. Os braços mais longos, pendendo como galhos. O sorriso, maior, muito maior. E ele não estava parado como espantalhos costumam estar. O corpo tremia. Sutilmente. Como se respirasse. Uma criança apontou e disse: "O espantalho tá feliz porque vai brincar com a gente." Foi aí que a gritaria começou. Alguém correu. Outra pessoa tropeçou. A lamparina caiu no chão e incendiou o mato seco da beirada. Em meio à fumaça, vi o espantalho se mover. Um passo. Depois outro. O som de palha rangendo, estalando, como se os ossos dele fossem feitos de caniço. Ninguém me colocou. Então eu saí sozinho. A voz veio direto na minha cabeça. Grave, arrastada, cheia de raiva. Não me deixem sorrir sozinho. Agora vocês vão sorrir comigo. As lanternas explodiram. Gente caiu no chão. Crianças sumiram entre o milho. O som da multidão se tornou um coro de pavor. E eu corri. Corri como nunca. Quando cheguei na praça, a fogueira já ardia, mas o fogo parecia menor que de costume. Fraco. Como se queimasse com medo. Contaram depois que 5 pessoas desapareceram naquela noite. 3 crianças, um rapaz da banda e uma idosa que levavam um andor com imagem de Santo Antônio. Nenhuma delas foi encontrada. No dia seguinte, o espantalho risonho apareceu de novo,
em pé na entrada da plantação. Mas agora havia algo diferente nele. Seus braços estavam cruzados. E enfiadas nas dobras da palha, havia partes do que pareciam ser dentes. Dentes humanos. Em fila. Todos em forma de sorrisos. A cidade voltou atrás. Os espantalhos de fibra foram destruídos. O espantalho sorridente foi restaurado. E naquela mesma semana, reconstruíram sua cabeça com um novo saco de estopa e tinta fresca. Mas ninguém mais pinta o sorriso. Agora ele fica com o rosto vazio e uma faixa amarrada no peito. Se eu sorrir de novo, é porque estou livre. Então, se um dia você participar de uma caminhada no milharal e vir um espantalho sorrindo para você, pare, feche os olhos e não sorria de volta, porque para ele, sorriso é convite, e quem aceita, nunca mais encontra o caminho de volta. No sertão do interior da Bahia, havia um arraialzinho famoso pela maior fogueira da região e por um costume que vinha desde o tempo do Império, a procissão de São João Menino, feita à meia-noite do dia 23 de junho. Era uma tradição única, conduzida por crianças vestidas de anjo e 2 meninos escolhidos a dedo, chamados de Gêmeos do Bastião. Esses 2 meninos, mesmo que não fossem irmãos de sangue, eram vestidos iguais, com roupas antigas e uma máscara de palha trançada cobrindo o rosto. Caminhavam na frente da procissão segurando candeias de óleo acesas. Eles abriam caminho para o resto do cortejo e diziam que protegiam o povo da coisa que ronda o escuro de junho. Ninguém falava muito sobre o que era essa coisa. Só diziam que, se os gêmeos falhassem, algo saía da terra. No ano passado, resolveram não fazer a procissão. A prefeitura alegou que o número de crianças havia diminuído muito, e ninguém queria mais participar com aquele tipo de roupa, considerada aterrorizante demais para os tempos de hoje. Diziam também que aquelas máscaras antigas causavam medo e eram um risco de incêndio. Eu, que sempre fui ligado à cultura popular e apaixonado pelas festas juninas tradicionais, me ofereci para filmar um documentário sobre o assunto, mostrar a beleza das antigas celebrações e tentar convencer a comunidade a preservar o ritual. Conversei com ex-organizadores, visitei arquivos da paróquia, entrevistei idosos. E foi assim que descobri o porquê dos Gêmeos do Bastião. Segundo o que uma senhora de 96 anos, chamada Madalena, me contou, em 1902, 2 irmãos gêmeos de verdade, Tomé e Joãozinho, sumiram durante a primeira procissão de São João Menino. Tinham apenas 8 anos. Estavam à frente da caminhada, vestindo as roupas tradicionais e com as candeias acesas, mas nunca chegaram ao ponto final. A procissão continuou sem perceber a ausência deles. No dia seguinte, encontraram as máscaras caídas perto do cruzeiro da Estrada Velha, e os lampiões ainda acesos, boiando sobre um alagado onde jamais havia tido água. Desde então, a vila instituiu que, todos os anos, 2 meninos representariam os gêmeos. Diziam que, enquanto eles caminhassem com fé e silêncio, a criatura da terra, uma entidade chamada João da Boca Torta, permaneceria adormecida. Mas em 2023, sem os gêmeos, sem o cortejo, sem os cânticos, ele acordou. A primeira coisa estranha foi a seca repentina. Uma semana antes da festa, os poços começaram a baixar, mesmo com chuvas recentes. Depois, os bois fugiram do curral sem arrebentar a cerca. Sumiram. Um foi encontrado 2 dias depois, com as patas viradas ao contrário e a língua esticada para fora como uma corda de couro seco. Mas o pior foi na noite do dia 23. Eu estava na casa paroquial, organizando os arquivos, quando ouvi passos de criança correndo descalça no corredor. Achei que fosse alguma das crianças da vizinhança, mas o lugar estava vazio. Quando saí, vi marcas no chão, pegadas pequenas, feitas de lama e cinza. Segui até o Jardim dos Fundos, onde ficava o antigo caminho da procissão. E ali estavam eles. 2 meninos. Mesma altura. Mesmas roupas brancas, sujas de terra, máscaras de palha antigas cobrindo os rostos. Mas as candeias que carregavam não tinham fogo. Estavam cheias de um líquido preto, espesso, que escorria pela borda como se fosse óleo queimado. Vocês são os gêmeos? Perguntei, trêmulo. Eles não responderam. Apenas apontaram para a estrada, onde o mato alto balançava, mesmo sem vento. E foi dali que ele veio. João da Boca Torta. O corpo parecia feito de barro rachado,
com rachaduras por onde saía fumaça. As pernas finas como vara, os braços compridos demais, e a cabeça era o que mais assustava. Grande, desproporcional, coberta por uma palha embolada, com um sorriso que atravessava a face inteira, de orelha a orelha. Mas o sorriso era torto, desarranjado, como se alguém tivesse costurado a boca de um cadáver com arame. Ele andava com um som de estalo de fogueira. E onde pisava, o chão murchava, virando lama quente. Atrás dele, vinham sombras de crianças, de mãos dadas, cantando uma música baixa que dizia: São João, protege o teu menino, ou ele vem buscar os que esquecem do destino. Eu corri. Ouvi um grito atrás de mim. Um grito infantil e sibilante, como se duas vozes falassem ao mesmo tempo. As candeias dos gêmeos haviam se derramado no chão, e o líquido pegava fogo sozinho, fazendo um círculo ao redor da capela. Na manhã seguinte, não havia mais sinal das crianças. Nenhuma delas. Sumiram 7 meninos da cidade naquela madrugada. Apenas uma coisa foi deixada na frente da igreja: as 2 máscaras de palha, carbonizadas, com as cinzas ainda quentes. Hoje, ninguém ousa mais cancelar a procissão. Mesmo sem crianças, 2 adultos se vestem de branco, colocam as máscaras e caminham em silêncio com candeias verdadeiras. A música é cantada por senhoras de luto. E ninguém fala o nome dele. Nunca em voz alta. Apenas escrevem nas fitas presas ao mastro: que os gêmeos caminhem. Que a luz não se apague. Que a boca torta volte a dormir. Se um dia você visitar uma cidade do interior em junho, e ouvir uma procissão silenciosa passando à meia-noite, com 2 meninos mascarados na frente, não chame, não filme, não se aproxime. Porque se as candeias apagarem, e o sorriso torto surgir no fim da estrada, é tarde demais. E ele vem dançando, para buscar os que esqueceram do que significa o fogo de São João. A fazenda do meu avô, no interior de Pernambuco, sempre foi palco das melhores festas juninas da região. Era uma tradição que vinha de gerações. 3 dias de forró pé de serra, mesa farta, fogueira alta, quadrilha na varanda e, claro, o concurso da moça mais bonita da festa, a chamada Rainha do Milho. E foi por causa desse concurso que tudo começou a desandar. Naquela época, eu tinha 18 anos e estava passando São João na fazenda depois de muito tempo. A última vez que eu tinha estado lá, ainda era criança, e mal lembrava das superstições da região. Só fui recordar quando a tia Mundica, uma das moradoras mais antigas da vila, me puxou pelo braço enquanto eu pendurava bandeirinhas. Menino, vocês vão mesmo fazer o concurso esse ano? Vamos. Sim, ué. Já tem até candidata favorita. Ela me encarou por uns segundos, com uma expressão dura. Se a menina do vento aparecer, não deixa ela ganhar. Eu ri. Sério, achei que fosse piada. Mas tia Mundica não achou graça. Ela aparece só em ano de seca forte, quando o milho murcha antes da colheita. Vem como gente, mas não é, vem atrás de aplauso, de olhar. E se ganhar, leva com ela o que quiser. Aquilo ficou na minha cabeça, mas logo esqueci no meio da correria. O concurso era o ponto alto da festa. O palco foi montado na frente do antigo paiol, e 6 meninas estavam inscritas, todas da região. A favorita era uma chamada Rita, filha de um pequeno fazendeiro vizinho. Bonita, decidida, carismática. Mas, no dia da apresentação, apareceu uma 7ª candidata. Ninguém sabia de onde vinha. Chamava-se Marina. Tinha cabelos pretos até a cintura, pele alva demais para quem vive no sertão, olhos cinzentos como nuvem de tempestade. Vestia um traje típico impecável, como saído de revista antiga, com uma rosa vermelha presa na cintura. E o mais estranho, ela estava descalça, mesmo no chão de terra seca. De qual sítio você é, Marina? Perguntaram. Ela sorriu, um sorriso lento, e respondeu: Eu venho com o vento. O povo achou poético. Eu achei estranho. Durante o desfile, ninguém conseguia tirar os olhos dela. A roupa parecia dançar sozinha, mesmo quando não havia brisa. Os jurados, todos homens mais velhos, ficaram hipnotizados. A cada passo dela, a fogueira tremia, mesmo sem ninguém mexer. Rita olhava para Marina com medo. E com razão. Quando anunciaram o resultado, deu empate.
Marina e Rita. E aí veio o problema. A tradição dizia que, em caso de empate, as duas moças deviam acender juntas uma pequena tocha feita de sabugo e caminhar ao redor da fogueira grande, 3 vezes. No fim, a que segurasse a chama acesa até o fim, era a verdadeira rainha do milho. As duas se posicionaram. Marina, sorridente. Rita, com os olhos marejando. Na primeira volta, tudo correu bem. Na segunda, a chama de Marina ficou mais forte que o normal, azulada, como se queimasse gás. E então, na terceira volta, Rita tropeçou e caiu. A tocha dela apagou. Quando o povo correu para ajudar, Marina continuou andando sozinha. Ao final do percurso, ela parou diante da fogueira, levantou a tocha e gritou. A rainha foi coroada. Nesse instante, o céu clareou como dia. Um clarão branco, repentino. A fogueira explodiu numa labareda alta, e um vento absurdo varreu o arraial, levantando mesas, derrubando barracas, arrancando bandeirinhas como se fossem folhas secas. As pessoas gritavam. E no meio do caos, Marina dançava. Girava como boneca de corda, com os braços abertos, os cabelos rodopiando em volta do rosto. Depois, tudo escureceu. E Marina havia sumido. Rita foi encontrada inconsciente. Os jurados, todos com queimaduras leves nas mãos. E perto da fogueira, onde Marina tinha feito seu último giro, havia um círculo negro marcado no chão, com pegadas descalças ao redor, e no centro, a rosa vermelha, agora seca, despetalada. Nos dias seguintes, tudo morreu. O milho do sítio apodreceu. A terra rachou. Os poços secaram. Um vento constante passou a soprar pelas noites, um vento gelado, assoviado, que atravessava frestas, batia portas e fazia as pessoas sonharem com uma moça de olhos cinzentos, chamando pelo nome. E então vieram as mortes. Primeiro, um dos jurados. Morreu dormindo, com o rosto coberto de fuligem. Depois, uma das meninas que aplaudiram Marina de pé. Foi encontrada com os cabelos todos brancos, olhando pro nada. E, por fim, Rita sumiu uma noite inteira. Quando a encontraram, no meio da plantação seca, estava de joelhos diante de um toco de árvore, murmurando. Ela levou tudo. E agora dança sozinha. Hoje, ninguém mais faz o concurso de rainha do milho por aqui. A fogueira ainda se acende, mas o povo faz oração antes. E se alguém nova aparece, bonita demais, vinda do nada, a gente observa. Se os olhos forem cinza, se o sorriso for lento e os pés estiverem descalços, é melhor apagar as luzes e encerrar a festa. Porque Marina só dança no São João. E cada vez que dança, leva um pouco da gente com ela. A seca volta. O gado morre. O povo enlouquece. Ela é filha do vento. E o vento, quando passa por aqui em junho, já não sopra, ele sussurra. Na cidade de Laranjeiras, toda criança aprende uma regra simples. Nunca aceite comida de estranho durante o São João, especialmente se for oferecida por alguém que venha caminhando do milharal, com roupa antiga e chapéu de palha coberto de poeira. Isso porque, segundo contam, existe uma entidade que aparece apenas nas festas juninas, o andarilho do milho verde. Ele se parece com um velho caipira comum, calça de linho, camisa puída, barba rala e um sorriso largo, meio triste, meio forçado. Mas o que o diferencia é o olhar. Ele não pisca. E seus olhos são de um verde tão intenso que parecem esmeraldas, ou folhas novas de milho. A lenda diz que ele vaga entre os vivos em busca de quem esqueceu da colheita. Pessoas que abandonaram suas raízes, que riram da tradição ou que zombaram das festas juninas. Para essas, ele oferece algo simples, uma espiga de milho verde, cozida, envolta num pano de algodão bordado. Quem come, nunca mais volta para casa. Meu irmão mais velho, Rômulo, era cético. Tirava sarro de tudo, simpatia, quadrilha, o padrinho da fogueira e até mesmo o costume de deixar um prato com milho e paçoca no pé do mastro de São João, para garantir que a festa termine sem choro. Besteira. Coisa de velho. Superstição só serve para atrasar a gente. Ele dizia. No ano passado, Rômulo voltou de São Paulo para visitar nossa avó e participar da festa junina local, a primeira depois de quase 10 anos fora. A avó insistiu para ele acender a fogueira, como fazia quando era pequeno, mas ele se recusou. Falou que era bobeira, que não via sentido,
que não acreditava nessas bobagens interioranas. Na noite da festa, ele desapareceu. Foi assim, a praça estava cheia, o trio de forró tocava animado, os balões cruzavam o céu e todo mundo dançava. Eu estava na barraca do Mungunzá quando percebi que Rômulo não estava mais com os amigos. Perguntei para alguns conhecidos, mas ninguém tinha visto para onde ele foi. Até que um dos sanfoneiros, um senhor chamado Raimundinho, me puxou pelo braço e disse com a voz baixa: "Teu irmão saiu da festa com o andarilho." Arregalei os olhos, sem entender. Que andarilho, seu Raimundo? Aquele que apareceu aqui, bem quieto, oferecendo milho. O povo achou que era só mais um ambulante. Mas eu vi o chapéu coberto de poeira. Vi os olhos dele, verdes como os de cobra. Ele chamou teu irmão pelo nome. E ele foi. Saí correndo. Revirei a praça, as barracas, o caminho de volta, mas nada. Até que ouvi um canto. Uma melodia fraca, assobiada, vindo do meio do milharal que cercava o campo de futebol da cidade. Um canto repetitivo, hipnótico. Fui seguindo, com o coração acelerado. E lá, no meio da plantação, encontrei um pano de algodão bordado, dobrado com cuidado no chão. Dentro dele, uma espiga mordida pela metade. E ao lado, as sandálias do meu irmão. Mais nada. Nenhum sinal de luta. Nenhuma pegada. Nenhum rastro. A polícia procurou por dias. Usaram cães farejadores, drones, voluntários. Vasculharam cada canto daquele milharal. Mas não encontraram nem o corpo, nem sinal de que ele estivesse por ali. Só uma coisa estranha foi registrada. Nos registros do drone, entre as fileiras do milho, havia uma sombra. A forma de um homem, de pé, parado, olhando para a câmera. Quando deram zoom, perceberam que ele segurava algo, um pano branco bordado e uma espiga de milho. Depois daquilo, a avó contou o que sabia. Disse que há mais de 80 anos, um jovem chamado Aderbal zombou da festa de São João, riu das tradições e queimou a oferenda deixada no pé do mastro. Na mesma noite, sumiu. Seu corpo nunca foi encontrado. Só o chapéu, deixado no centro do milharal. Desde então, ele voltou como andarilho. Um espírito condenado a vagar pelas festas juninas, testando os corações de quem perdeu o respeito pelas raízes. Quem come do milho que ele oferece, desaparece. Não morre, é esquecido, apagado da memória dos amigos, da família, dos registros. Como se nunca tivesse existido. E foi isso que começou a acontecer com Rômulo. Os amigos de infância diziam que não lembravam bem dele. A ex-namorada jurava nunca ter tido relacionamento com ninguém chamado assim. Até os álbuns de fotos na casa da avó começaram a esmaecer. A imagem dele ficou borrada, como se estivesse derretendo no papel. Hoje, só eu e minha avó lembramos de verdade. Mas sei que o tempo dela está acabando. E quando ela for, serei o último. Agora, todo ano, deixo uma espiga de milho no pé do mastro. E fico de olho no milharal. Porque ele sempre volta. Sempre. Chega no meio da festa, com seu chapéu de poeira, sua roupa antiga e aquele sorriso molhado de tristeza. Oferecendo milho. Se algum dia, durante a festa, um homem estranho lhe estender um pano com milho cozido, não aceite. Não coma. Não agradeça. Apenas baixe a cabeça. E reze para que ele encontre alguém que já tenha esquecido de onde veio. Porque é disso que ele se alimenta. Do esquecimento. Meu avô sempre dizia que a viola tem alma, que cada nota puxada das cordas vem com a memória de quem já a tocou, e que, em noite de festa junina, quando o fogo da fogueira beija o céu e o povo canta em roda, a viola pode abrir caminho para coisas que não deveriam atravessar. Por muitos anos, isso soou como poesia de velho. Até que, na noite de São Pedro de 2021, eu entendi o que ele queria dizer. Foi naquele ano que a Prefeitura de Pedra Miúda decidiu reviver uma antiga tradição, o Desafio da Viola, uma espécie de duelo musical em que violeiros se enfrentavam com repentes ao redor da fogueira. Quem vencia, ganhava um lugar de honra na festa e tinha a responsabilidade de tocar a última modinha da madrugada. Uma canção triste, lenta, feita para encerrar o arraiá quando os primeiros galos cantassem. Fazia quase 20 anos que ninguém ousava realizar esse desafio. O motivo?
A história de Zé do Fogo, um violeiro errante que, dizem, tocou uma modinha tão bonita numa noite de São Pedro de 1973 que as almas do outro lado pararam para ouvir. E quando ele terminou, não havia mais ninguém acordado para aplaudir. Só ele, a viola, e um campo inteiro de gente caída no sono profundo. Alguns nunca acordaram. Mas claro, em 2021, isso era tratado como lenda. Eu era um dos participantes do desafio. Cresci tocando com meu pai e meu avô, sempre no terreiro de casa. Minha viola era herança de família, de braço largo, madeira escurecida pelo tempo e uma assinatura queimada no fundo, NS da agonia, como meu avô a chamava. Dizem que ela foi feita com madeira de cruz de cemitério. Nunca soube se era verdade. A competição começou animada. Havia 7 violeiros, e eu fui avançando nas rodadas, rimando sobre milho, amor, fogueira, santos e saudade. Mas quando a penúltima rodada terminou, apareceu um 8º concorrente. Ninguém sabia quem era. Chegou sem alarde, de chapéu de couro, rosto coberto por um lenço escuro, e uma viola preta, com cordas brilhando como prata. "Quem é tu?" perguntou o juiz da festa. "Vim por convite antigo", respondeu ele. Permitiram a participação e me colocaram para duelar com ele. A primeira nota que ele tirou foi tão aguda que até a fogueira pareceu estremecer. A melodia era estranha. Tinha algo de bonito, mas desconfortável, como se fosse uma canção de ninar feita por alguém que nunca viu uma criança. Quando chegou minha vez, tentei responder com um repente alegre, mas minha voz embargou. As cordas da minha viola soaram desafinadas. O público, antes animado, silenciou. Todos olhavam fixamente pro desconhecido. Na última rodada, ele tocou uma canção que ninguém conhecia. A letra falava de fogo, de promessas, de pactos selados em sangue e música. E no último verso, ele ergueu os olhos, olhos vermelhos como brasa viva, e cantou: "Quem dança em volta do fogo, dança com quem veio do chão." A última nota que ele tocou fez uma das cordas da minha viola romper sozinha. A fogueira explodiu em labaredas que subiram mais alto do que qualquer outra noite. E o violeiro sumiu. Simplesmente desapareceu. As pessoas começaram a desmaiar, uma a uma, dormindo de pé. Outros gritavam, mas não conseguiam correr. Era como se o som da última música ainda ecoasse dentro de nós, impedindo os corpos de reagir. Eu corri. Atravessei a plantação, me escondi atrás da capela velha e fiquei ali até o sol nascer. Quando voltei, a praça estava vazia. 15 pessoas em coma. 2 mortos. O juiz da competição foi encontrado sentado na cadeira, olhos abertos, sorrindo, mas sem vida. E no centro do círculo de terra onde antes havia fogueira, uma viola carbonizada. A mesma do forasteiro. No fundo dela, marcado a ferro, havia um nome: Zé do Fogo. Descobri depois que ninguém nunca viu esse homem chegar ou sair da festa. E que, a cada 24 anos, quando a última modinha da madrugada é tocada sem a devida reverência, ele volta para desafiar. Dizem que, se alguém vence, a maldição acaba. Mas até hoje, ninguém venceu. Desde então, a tradição do desafio foi enterrada de novo. E ninguém mais toca a última canção. Agora, a festa acaba no silêncio. A fogueira é apagada antes do galo cantar. A viola do meu avô, que resistiu por 3 gerações, partiu-se sozinha dias depois daquela noite. As cordas apodreceram em uma madrugada seca, e o braço da madeira escureceu de vez, como se tivesse queimado por dentro. Às vezes, o povo jura ouvir alguém tocando no campo, durante a madrugada de São Pedro. Uma melodia triste, distante, acompanhada de sussurros e estalos de lenha queimando. Se você ouvir essa música, não siga a melodia. Não tente rimar, nem cantar junto. E pelo amor de Deus, nunca responda o desafio. Porque Zé do Fogo ainda toca. E ele toca para levar quem escuta.